Olá, estamos começando mais um 360 graus pela TV Cidade. Um beijo a você que sempre nos prestigia com a sua audiência. O nosso assunto hoje é cirurgia plástica e Outubro Rosa. Fiquem ligadinhos que eu volto já. Especialista em cirurgia plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, perito judicial em cirurgia plástica, diretor técnico do Centro Brasileiro de Procedimentos Médicos. Recebo para um bate-papo o Dr. André Luiz de Miranda Barbosa, cirurgião plástico. Muito bem-vindo, doutor. André. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado estar presente e estou aqui para poder responder às suas perguntas e dos seus espectadores. Não, o prazer é todo meu, doutor. Que bom que você está aqui. Hoje, no nosso primeiro bloco, vamos falar sobre cirurgia plástica. O que eu queria saber é, esse procedimento tem que ser feito apenas por um cirurgião plástico ou outro médico também pode realizar? Isso é um problema muito sério que está acontecendo hoje. É, doutor? Porque a maioria desses colegas, eles não têm uma formação. Para você ser um cirurgião plástico, Mary, além dos 6 anos de faculdade, você tem mais 5 anos de residência. Hoje, mais um, que a gente chama de um fellow, né, que são 6, então você já passou para 12. Você submete a um exame extremamente rigoroso, que é o exame para ser especialista da sociedade, então você passa a ser um especialista na área. E ganhar experiência, porque você termina e tem que começar a ter experiência na especialidade. Agora, essas pessoas normalmente não acontecem isso. Não fazem todo isso, não estudam todos esses anos, esse treinamento? Tanto é que eu vou te dar agora um furo. Eu estou escrevendo com outros amigos que são desembargadores, juízes, e eu vou levantar a doutrina, tá, do dolo eventual no exercício da cirurgia plástica. Quer dizer isso, o médico ele não age nunca por dolo, porque ele não quer prejudicar seu cliente. Não. Mas se ele não tem intenção, né, doutor? Ele não tem intenção. Mas se eu não estou preparado para executar um ato, não é uma urgência, porque numa urgência é diferente. Tá? Só tem você tem que tentar pelo menos salvar o paciente. A vida, mas a cirurgia plástica, a estética, essa não é uma urgência. Não. Então, a partir do momento que eu me predisponho a fazer um ato no qual eu não estive preparado para isso, eu estou cometendo ilícito. É verdade. Então, hoje, a grande maioria da jurisprudência... Então, hoje você vê paciente que não tem nem... médicos que não têm nenhuma formação, inclusive outros não médicos. Hoje você ouve falar de dentistas que estão fazendo procedimentos estéticos, e eles não têm treinamento para isso e nem podem. Não tem treinamento, mas querem fazer. Sim. Acontece, né, doutor? Infelizmente, uma questão que eu chamo agentária, é dinheiro. E isso você não pode fazer, porque você tem que pensar antes no ser humano. Ele acaba fazendo, na verdade, para ganhar um retorno financeiro e ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para isso. A verdade é essa. Infelizmente, isso é um fenômeno mundial. Não é só aqui no Brasil. E, doutor, no Brasil, houve um crescimento da cirurgia plástica em 2009 a 2012, praticamente 12%. A que se deve isso aqui no nosso país? Bem, várias coisas. Uma delas é, com o aumento da longevidade da população, aquela população que antigamente não participava desse evento, ele começou a ter acesso, porque
A gente estava comentando agora há Ainda há pouco, pouco. que a idade hoje Aumentou. aumentou Então, e antes não tinha isso. não tinha. Outra coisa, as técnicas de anestesia melhoraram muito. Agridem muito menos. A própria técnica cirúrgica, ela também agride muito menos o paciente. Então, com isso, você conseguiu aumentar a idade dos pacientes que poderiam ser submetidos a procedimentos de caráter estético, né? Agora, também temos o seguinte, nós vivemos num país que nós temos sol praticamente o ano todo. E as pessoas querem se apresentar bem socialmente, É na verdade. praia, na piscina, usar O verão é longo. O verão é longo, usar um vestido que às vezes marca muito o corpo e se ela tem alguma coisa que não agrada, ela quer consertar. Isso O é Brasil normal. tem essa coisa da sensualidade. Eu Da acho que também acaba as mulheres buscando mais, né? É a sensualidade vaidade. latina, né? É. E os homens também. E os homens não ficam Tá? para trás, Os né? homens hoje, eu posso dizer que eles estão mais vaidosos do que as mulheres. É verdade? É verdade. Às vezes você vai fazer um procedimento reparador, por exemplo, tirar um tumor, tudo, a primeira coisa que ele já pergunta, e a cicatriz, como é que vai ficar? Olha. Coisas que antigamente nós não tinha essa preocupação. Então você acha que se deve esse aumento tão crescente, mais esse fator, a idade que hoje mudou? Que as pessoas vivem mais? Vivem mais e também a população mais jovem passou também a se submeter. Isso que eu ia falar, também teve um aumento, da população jovem buscando mais precocemente, claro. A cirurgia. Isso é alguma coisa assim que eles não estão satisfeitos? Eu acho que é uma coisa, muitas vezes são necessárias, né? Principalmente a mocinha, quando cresce muito a mama antes da hora. Né? Nós temos também um problema sério hoje, que é descontentamento? Então, a obesidade infantil. Isso leva a bullying, a uma série de problemas psicológicos. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, antes de indicar uma cirurgia, é você saber o que é que o paciente está procurando. Até para que depois da cirurgia ele não se sinta insatisfeito. Porque eu posso ter, às vezes, uma cirurgia tecnicamente perfeita, porém com um grau de insatisfação de um paciente. Então, a gente tem que saber muito bem qual a indicação do procedimento que nós vamos fazer. Entendi. E no caso, doutor, a gente também tem visto muita banalização da cirurgia plástica, inclusive assim na mídia, pessoas conhecidas, famosas, que exageram, no caso. Qual é o real papel da cirurgia plástica para não chegar nesse excesso de cirurgia? Eu acho que a primeira coisa tem que ser a consciência do médico. Do médico? Do médico. Eu, várias vezes, às vezes, recuso alguns tratamentos, algumas indicações cirúrgicas, se eu não acreditar naquilo que eu vou fazer. Porque se eu não acreditar e não tiver certeza que aquilo que eu vou fazer seria a mesma coisa que eu faria na minha mãe, na minha irmã, em alguém da minha família, eu não posso estar indicando. A cirurgia. A cirurgia. Né? Então, eu acho que a no primeira caso de um jovem coisa... que você está precocemente fazendo, sabe, você buscando você isso. está vendo pessoas jovens hoje fazendo preenchimento de pele. O excesso de vaidade, o que é, doutor? É difícil, eu acho que é um problema, talvez, aquilo que nós conversávamos antes, que é o ter e não ser. As pessoas estão perdendo muito lado... Mudando os valores. Mudando seus valores. E né? aí cabe... E uma busca por uma satisfação que não existe. E aí cabe ao cirurgião, né, também. Você, já dizia um professor antigo que o cirurgião ele tem que ser um psiquiatra de bisturi. Olha isso, que bacana. Então, nós temos que saber exatamente conversar. Eu converso muito. Antes do procedimento. Antes, depois, eu acho que a gente tem que conversar, o paciente tem que ir para a sala de cirurgia sabendo exatamente o que ele vai passar. Inclusive, possíveis complicações. Porque é uma coisa que eu gostaria até de conversar um pouco. Muitas vezes a pessoa acha que tudo são flores. Não. Existem complicações que são inerentes ao ato médico.
Por mais perfeito que você faça, elas Tem um ocorrem. risco, né, doutor? Tem um Sempre vai haver o risco. sempre vai haver um risco. Isso não quer dizer que você foi imperito, imprudente ou negligente. Pode acontecer. Em 5% das cirurgias, você vai ter algum problema. Tudo é possível. Tudo é possível. Pode ser perfeito, Nas melhores maravilhoso. mãos, nos melhores serviços do mundo, isso é estatístico. Pode ficar da forma que você queria, pode não acontecer nada, mas pode. Porque eu sempre digo o seguinte, o livro não sangra. Verdade. Tá? Então, é diferente. O ser humano ele tem reações que são muito diferentes de um paciente para outro. A mesma cirurgia nunca é igual Para um outro para paciente. Cada organismo é um. Cada organismo reage de um modo diferente. É verdade. E para quem está nos assistindo e gostaria de fazer uma cirurgia plástica, além de ele conhecer o cirurgião plástico, qual cuidado ele deve tomar? Bem, primeiro ele tem que saber se ele realmente é cirurgião plástico. Né? Isso é muito simples, você entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que estão os cirurgiões plásticos do Brasil todos. Então já é uma peneira para você saber se seu cirurgião teve um treinamento. Depois, muito importante, eu sempre digo, você tem que estar vendo uma coisa, você tem que ter qualidade, não preço. Porque quando eu abaixo o preço, abaixo do que o mercado trabalha... Abaixo de uma tabela, vamos dizer assim, o que o mercado mais ou menos dirige, que hoje praticamente é igual para todo mundo. O que é que acontece? Eu vou ter que começar a cortar algumas coisas. E normalmente, quando você corta... Por exemplo, doutor, o que cortaria? Dá um exemplo muito simples. Tá. Você, em vez de operar com auxiliar médico, você opera só com a instrumentadora. Tá? Isso não... Teria os dois, eu já corto um. Eu corto um, porque para eu pagar um médico por hora, isso tem um custo. Então, eu diminuo esse custo. Né? Então, assim, você, em vez de operar no hospital, que te dá uma segurança, uma qualidade, às vezes você vai operar em lugares que você não tem essa segurança. É como eu digo, 90% dos procedimentos vão passar sem nenhum problema. Até porque, quando eu comecei, nós não tínhamos toda essa segurança. É verdade. Tá? Mas a gente sabe que quando as coisas acontecem, eu tenho que estar com toda uma retaguarda pronta para atuar e você não deixar que aquela situação complique. Por isso que é muito importante que você tenha um local de qualidade para se operar. Vai lá antes conhecer. Pesquise bem. Muito. Você tem que ir lá conhecer, conversar às vezes com outras pessoas ver que foram hospital, submetidas, tudo, ver né, o hospital, ver tudo isso. Eu acho que é muito importante. E, doutor, vamos falar um pouquinho da lipo antes de a gente terminar esse bloco. Tem crescido muito também a lipoaspiração. Sim. É a única maneira de eliminar gordura? Me fala um pouco sobre isso. Olha, a lipoaspiração, a primeira coisa, ela não é para emagrecer. Exatamente. Não é? Porque Ela as pessoas acham você... que vão ficar magra, né? Não, você vai tirar gorduras localizadas. Tá? E eu sou assim, eu gosto muito, né, de você reaproveitar essa gordura que eu estou retirando e às vezes aplicar em algumas outras áreas que você vai dar um contorno melhor. Por exemplo, às vezes você tira um culote da paciente e reaplica no glúteo, para você dar um contorno melhor. Porque às vezes com a idade você vai perdendo essa sustentação. Né? Então, ou às vezes eu aproveito essa gordura, faço preenchimento do rosto. Por quê? Porque faz o preenchimento no bumbum. No bumbum, que é seu pessoas... colágeno, é seu. Não dá alergia. É limpo, porque a gente, quando retira, ele já cai direto num recipiente que ele não tem contato com o meio externo. Então, não tem. Então, isso é muito bom. Mas, volto a dizer, é um procedimento que tem que estar com mãos qualificadas, é um procedimento que, mal realizado, ele pode ser fatal. A lipoaspiração. A lipoaspiração, porque os acidentes a gente vê, desde perfuração de tórax, perfuração de abdômen, lesão de vísceras como fígado, rim, né? Isso leva a óbito. Então não vai querendo emagrecer com lipoaspiração. Não é só emagrecer, volto a dizer, saber se seu profissional está qualificado. Perfeito.
Você viu como que o nosso tempo voa, doutor? É uma coisa, Nossa, né? meu É uma Deus. pena, mas vamos ter outras oportunidades. Vamos, mas tem o segundo bloco, chegamos ao final desse bloco, vamos fazer um intervalo e voltamos para falar do Outubro Rosa. Fiquem ligadinhos que eu volto já.